Chamo-me Sara, embora esse não seja o meu verdadeiro nome. Estou a usá-lo porque algumas ferramentas são demasiado profundas para serem totalmente expostas, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Mas esta é a minha história, aquela que mudou tudo em mim, tudo o que eu acreditava que o amor era, e tudo sobre quem eu pensava ter casado. Cresci nos arredores de Dallas, no Texas, numa cidadezinha pequena mas animada, onde toda a gente sabia da vida dos outros, onde a missa de domingo era praticamente obrigatória, e onde o futebol americano do liceu era tratado como a Super Bowl. Os meus pais eram solidários. Pessoas da classe média, trabalhadoras, que me ensinaram a confiar nas pessoas, a ver primeiro o lado bom e a acreditar que o amor verdadeiro, valia a pena lutar por ele. Conheci o Marco quando ambos éramos estudantes na Universidade do Texas, em Austin. Ele era magnético desde o momento em que o vi. Confiante, atlético, o tipo de rapaz que entrava numa sala e instantaneamente captava a atenção de todos. Estava a estudar gestão, envolvido em programas de liderança, e já sonhava alto em trabalhar para uma das grandes petrolíferas de Houston. Eu era estudante de marketing, adorava criatividade, design e tudo o que fosse artístico. Na altura não podíamos adivinhar, mas as nossas personalidades eram complementos perfeitos, pelo menos no início. Começámos a namorar depois de uma longa noite numa festa na casa de um amigo. Uma bebida levou a outra. As gargalhadas deram lugar a conversas mais profundas. E sem darmos por isso, estávamos juntos todos os dias. Era o tipo de romance universitário com que as pessoas sonham. Viagens espontâneas de carro, estudos até tarde, entrar às escondidas nos estádios de futebol depois do horário, sonhar com um futuro partilhado. Quando nos licenciámos, éramos inseparáveis. Ele pediu-me em casamento durante uma viagem à feira estadual do Texas, mesmo por baixo da roda gigante. Eu disse que sim, sem hesitar. A partir daquele momento, os meus sonhos alinharam-se com os dele. Casaram-nos num local rústico no rancho, rodeados de luzes quentes, música country e todos os nossos amigos e familiares. Lembro-me de olhar para ele enquanto dançávamos a nossa primeira música e pensar, acertei no jackpot. Este homem vai amar-me para sempre. Mas a vida tem uma forma cruel de nos mostrar o seu lado mais sombrio. Mudámo-nos para Houston após o casamento. O Marco arranjou um emprego numa grande petrolífera, uma das maiores do Texas. As horas eram longas, mas o salário era bom e ele subiu rapidamente na carreira. Eu comecei o meu negócio de design gráfico freelance a partir de casa. Compramos uma casa aconchegante de 3 quartos com um quintal grande para o Tico, o nosso Golden Retriever. Falávamos sobre filhos, futuras férias e talvez até comprar uma casa de férias um dia. Tudo parecia certo, pelo menos à superfície. Os primeiros sinais de mudança foram subtis. Coisinhas como ele ficar mais protetor do telemóvel. Quando nos casámos, ele nem tinha código de bloqueio. Mas, de repente, adicionou um. Disse que era por segurança do trabalho e porque eu confiava nele, não questionei. Depois, começaram as noites tardias. Primeiro, disse que estava a tentar provar o seu valor para uma promoção. Eu acreditei. Depois, as conferências noutras cidades começaram a acontecer com demasiada frequência. Ele saía numa sexta-feira e regressava no domingo à noite, exausto mas distante. Mas o momento que verdadeiramente me atingiu aconteceu numa tarde chuvosa de outubro. Ele chegou a casa com um cheiro a perfume floral doce, algo que eu nunca usei. Algo demasiado delicado, demasiado estranho. Culpou um sabonete novo no ginásio do escritório, mas a forma hesitante e apressada como o disse plantou uma semente de dúvida no meu coração. A partir daquele dia, as coisas começaram a desfiar-se. O seu telemóvel vibrava constantemente, especialmente à noite. Quando eu perguntava quem era, ele dizia que era um colega ou algo relacionado com o trabalho. Estava sempre cansado, sempre estressado, sempre distraído. Até que uma noite tudo mudou. Ele adormeceu cedo, depois de alegar que estava exausto de um longo dia. Eu deitei-me ao lado dele, completamente acordada, pensamentos a correr. Algo dentro de mim, chama-lhe intuição, medo, ou até no voz da realidade, disse-me para agarrar no telemóvel dele. O código ainda era o meu aniversário. Ele não o tinha mudado. Talvez porque nunca esperou que eu verificasse. Quando o ecrã desbloqueou, eu não queria deslizar. Não queria a confirmação do que o Alexandra, colega de trabalho. As mensagens não eram amigáveis, nem profissionais. Eram íntimas, flirtuosas, cheias de emojis de coração, confissões à noite e fotografias.
Fotos que me fizeram o estômago embrulhar, ela de lingerie, em poses sugestivas, e ele a responder com entusiasmo e desejo. Fiquei entorpecida. O meu peito apertou. As minhas mãos tremiam enquanto deslizava para trás, meses. Ele andava a trair-me há mais de um ano. Hotéis, fins de semana, jantares caros. Mentiras sobre mentiras. Chorei silenciosamente na casa de banho enquanto ele dormia pacificamente na nossa cama, alheio ao facto de que a sua vida dupla tinha finalmente desmoronado. Na manhã seguinte decidi algo que ele nunca esperaria. Não o confrontei. Não gritei. Não chorei. Fingi ser a esposa perfeita. Porque se eu quisesse justiça, justiça real e duradoura, precisava de um plano. Contratei um detetive privado chamado Miguel. Era um ex-polícia. As pernas arestas, mas afiado. Ele seguiu o Marco durante semanas. Captou fotos do Marco e da Alexandra a beijarem-se à porta de cafés, a fazerem check-in em motéis, de mãos dadas em parques de estacionamento. Até conseguiu gravar conversas em que o Marco se gabava de como me tinha tornado aborrecida e de como ele estava pronto para um novo começo. Cada palavra era uma facada, mas eu guardei tudo. Depois contactei a minha melhor amiga, a Luísa, que por acaso era advogada de família. Ela expôs-me tudo. Com estas provas, disse-me ela, podes deixá-lo sem nada. Mas se queres vingança, vingança a sério, temos de ser inteligentes, pacientes e precisas. Foi exatamente o que fizemos. Durante semanas, fingi que estava tudo bem. Cozinhei as suas refeições favoritas, planeei noites românticas, fui carinhosa, e até sugeri que fossemos a terapia de casal. Ele pensou que eu o estava a perdoar por andar distante. Não fazia ideia de que eu estava silenciosamente a construir a armadilha perfeita. Comecei a infiltrar-me no mundo dele. Em eventos da empresa, tornei-me amiga dos colegas e dos seus cônjuges e mencionava subtilmente como o Marco tinha andado a trabalhar muito de perto com a sua assistente ultimamente. Os rumores espalharam-se naturalmente, especialmente em meios corporativos. Criei um perfil falso de recruiter para contactar a Alexandra. Fingi representar uma grande empresa concorrente. Ela caiu na armadilha instantaneamente, durante uma entrevista presencial. Contou-me tudo há quanto tempo se viam, como o Marco prometeu deixar-me, e até como ela não gostava da empresa e achava que merecia melhor. Gravei cada palavra. Entretanto, entrei nas nossas contas financeiras conjuntas, não ilegalmente, apenas usando as palavras-passe que já conhecia, e descobri milhares de gastos em presentes e quartos de hotel. Imprimi tudo. Acedi ao e-mail dele e descobri relatórios de despesas adulterados. Viagens pessoais apresentadas como despesas de negócios. Enviei tudo anonimamente para os recursos humanos. Planei uma escapadela de fim de semana para um chalé lindíssimo na região de Texas Hill Country. Disse ao Marco que era a minha forma de recomeçar. Reservei o chalé por 3 dias. Depois, contactei os pais dele, fingindo ser uma reunião de família surpresa. Finalmente, usei o telemóvel do Marco para enviar uma mensagem a Alexandra, fingindo ser ele, convidando-a para o chalé num fim de semana romântico. E então, esperei. Quando chegámos ao chalé, o Marco estava descontraído, carinhoso, entusiasmado. Quase senti pena dele, quase. 1 hora depois, um carro parou à porta. Os pais dele saíram com sorrisos entusiasmados. O rosto do Marco ficou pálido. Antes que ele pudesse processar qualquer coisa, chegou outro carro. A Alexandra saiu com um vestido justo e a segurar flores. No momento em que os olhares se cruzaram, tudo explodiu. A mãe dele exigiu explicações. O pai gritou. A Alexandra congelou. O Marco gaguejou. E eu simplesmente sentei-me na varanda e disse, por favor, sentem-se todos. Tenho umas coisas para mostrar. Abri o meu portátil e deixei as provas falarem por si. Fotos, mensagens, gravações, documentos financeiros. A mãe dele começou a chorar. O pai gritou com ele por desonrar a família. A Alexandra saiu furiosa, chamando-lhe mentiroso. O Marco implorou por perdão aos pais, a Alexandra, a mim. Mas eu afastei-me. Quando regressamos a casa, tudo se desmoronou para ele. Os recursos humanos iniciaram uma investigação completa. O Marco foi despedido por má conduta e falsificação de relatórios de despesas. A Alexandra foi transferida e acabou por se demitir. Entrei com o pedido de divórcio.
Com as provas que tinha, o tribunal concedeu uma casa, metade dos bens, parte da sua reforma e pensão de alimentos. Fiquei com o tico. Depois, veio o golpe final. Descobri uma conta bancária offshore oculta que o Marco tinha aberto. Denunciei-a anonimamente ao fisco. Ele foi alvo de auditorias, multas e impostos em atraso que lhe consumiram o pouco que lhe restava. Ele tentou contactar-me várias vezes. Enviou mensagens, ligou, até apareceu à minha porta bêbado uma noite. Chamei a polícia, apresentei queixa e bloqueei-o em todo o lado. Entretanto, a minha vida transformou-se. O meu negócio floresceu. Mudei-me para um apartamento no centro, viajei para Nova York para conferências de design, fiz novos amigos e adotei outro cão. Encontrei alegria novamente. Alegria real, sem ele. Um ano depois, o Marco enviou-me um e-mail longo a pedir desculpa, dizendo que tinha arruinado a melhor coisa que lhe tinha acontecido. Eu respondi, tens razão. E agora tens de viver com as consequências. Depois, bloqueei-o permanentemente. Esta história não é apenas sobre vingança. É sobre reclamar o teu poder. Sobre perceber que és mais forte do que a dor. Sobre entender que, por vezes, a justiça não vem da raiva, mas de uma força calma e calculada. E foi exatamente isso que encontrei.